graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para levar mais uma mensagem da palavra de Deus até os nossos amados irmãos. Espero que estejam todo bem, com a graça de Deus aí. Aos eleitos, aos salvos, predestinados aí, graça e paz a todos os irmãos. Irmãos, eu peço que fiquem até o final dessa mensagem, que acompanhe aí, para que vocês tenham um entendimento acerca dessa mensagem que nós iremos falar aqui nessa noite. Eu já estou com a minha Bíblia aqui, já coloquei aqui também o tema aqui, no notebook aqui, né? E então, eu vou estar lendo aqui, vocês vão acompanhando aí, para que não fique só nas minhas mensagens aqui. Eu espero que o notebook aqui não desligue, né? Que ele já desligou aqui algumas vezes. Se desligar, nós volta outro dia aí e faz aí novamente essa live aí. Traz essa mensagem. Eu creio que vocês já estão vendo aí o tema dessa mensagem nessa noite, né? A marca da besta, né? Do Apocalipse 13. Então, olha, é muito importante que você fique até o final dessa mensagem, para que você tenha um melhor entendimento da palavra de Deus. Eu sei que essa mensagem hoje é uma mensagem bastante forte, bastante pesada para aquelas pessoas que ainda não têm o entendimento da graça de Deus, para aquelas pessoas que ainda acreditam que ainda vai acontecer o Apocalipse, que ainda está no futuro. Então, essa mensagem aqui, abençoado, é muito pesada para você, mas eu peço que você fique até o final, que assista até o final. E quero pedir também aos amados irmãos que se inscrevam no canal, que não é inscrito, deixe o seu comentário, deixe o seu like, para fortalecer o nosso canal, para que mais pessoas possam ver, porque o YouTube vai alavancar e ver que o pessoal está interagindo acerca da nossa mensagem e vai deixar ele aí disponível para que mais pessoas possam assistir essa mensagem. Se inscreva em nosso canal, faça parte da família Reconciliados em Cristo. Irmãos, para que nós entramos nesse assunto, nesse tema, nessa noite hoje aqui, é muito importante para que nós atende para vários aspectos dentro da palavra de Deus. Eu, desde quando era criança, eu tenho visto falar acerca do Apocalipse que estava por vir, e isso me incomodava muito. Mesmo depois, já na fase adulta, eu tinha muito medo quando se tocava nesse assunto. Muitas pessoas se preocupavam com esse tema, muitas pessoas se preocupam ainda com o Apocalipse, que acredita que está por vir, e com isso daí o tempo vai passando e nada acontece. Olha, lamentavelmente, algumas pessoas sem entendimento, ou talvez até por maldade mesmo, torce o que está realmente escrito ali. Nós sabemos que a Bíblia é um livro que desde Gênesis e Apocalipse ela é cheia de figura de linguagem, ela é cheia de simbolismo. Então nós não devemos pegar ela e interpretá-la da forma literal. Há uma maneira de nós interpretar a palavra de Deus. Eu costumo dizer que a Bíblia é o meu manual de fé e conduta. Mas para isso eu tenho que aprender e entender. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia ela foi escrita para nós nos dias de hoje. Interpreta ela da forma literal para os dias de hoje. Esquece o seu simbolismo, esquece toda aquela figura de linguagem usada naquela época. Isso causa muita confusão na vida das pessoas. Então, hoje nós iremos falar acerca do Apocalipse. O que significa o Apocalipse? Revelação. Revelação. Revelação é uma coisa que está por vir. Está por vir. Mas como nós, em graça, já sabemos que isso já aconteceu no ano 70. Então essa revelação aqui já não é mais uma revelação. Ela já foi revelada. Mas para os judeus da época, era sim uma revelação. Algo novo que iria acontecer. E não era 2000 anos depois, igual muita gente estão aguardando aí até hoje. É algo que ia acontecer em breve. Em breve.
Então, eu quero fazer um vídeo aí outra hora aí falando acerca de em breve, não é 2000 anos depois. Olha, nós sabemos que a Bíblia, principalmente aí no Novo Testamento, né, que são as 14 cartas de Paulo, está endereçada a algumas pessoas, mas a gente pode analisar também que o Apocalipse também foi endereçada a determinadas pessoas. Ela é uma carta. Olha, eu vou estar lendo aqui para não alongar muito a nossa conversa e depois eu vou falar acerca de endereçamento dessa correspondência, dessa carta. Olha aqui, Apocalipse 1, verso 1. Revelação. Revelação para quem? Para nós? Não. Foi para o povo daquela época. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, seus servos. Ou seja, enviou para quem? Para os servos nos dias de hoje? Não. É para o pessoal daquela época. Então não tem nada a ver com os dias de hoje. Essa carta aqui tinha um endereço. Inclusive eu fiz um vídeo aí, remetente destinatário. Está no meu canal aí, Reconciliados em Cristo. Então, abençoados, aqui é uma revelação. É uma revelação. E nessa revelação, a gente pode observar aqui que fala que as coisas que em breve devem acontecer. Isso não é 2000 anos depois. Se você falar para alguém assim, olha, eu vou ali e logo eu volto. Você sabe que não vai demorar. Eu vou ali, em breve eu estou voltando. Você sabe que não vai demorar. Então você não pode analisar que esse breve aqui vai demorar 2000 anos. Porque o Deus, ele não pode agir com nós aqui na Terra como tratar nós como o entendimento dele, que ele não tem tempo, ele não tem idade. Então, ele tem que tratar nós de acordo com o nosso entendimento aqui. Então, esse breve aqui é breve. Então, vamos dar continuidade aqui. Apocalipse 1, verso 3. Olha o que está dizendo aqui. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Não é 2000 anos depois. Verso 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Abençoado, no futuro, hoje, ou seja, no presente, hoje, ou no futuro, amanhã, quem são os 7 anjos que estão diante do seu trono? Não tem. Aqui, essa carta estava endereçada às 7 igrejas da Ásia. O nosso Brasil não está nesse continente. Nosso Brasil não está nessa região aqui. Então essa carta não é para nós. Quando nós escrevemos uma carta, hoje a mais a gente usa o e-mail, usa o WhatsApp, normalmente a gente tem o nome da pessoa, tem o endereço dela. Se é o WhatsApp, você tem o nome da pessoa, você tem o número da pessoa. Então é assim que funciona. Então aqui está dizendo as 7 igrejas que estão na Ásia. Então não se refere a nós aqui. Mas muitas pessoas, muitos líderes religiosos, porque se sente muito confiado pelos seus fiéis, deixa passar isso aqui batido. Mas está na hora do povo saber toda a verdade. Está na hora do povo saber que isso daqui não foi escrito para nós. E que isso aqui já aconteceu no ano 70. No meu canal no YouTube tem um vídeo lá que fala as 70 semanas de Daniel. E outros vídeos aí que fala da grande tribulação. Se você for lá, Reconciliados em Cristo, você vai encontrar e você vai ver que tudo já aconteceu. Vamos prosseguir aqui para nós entrar propriamente no tema da nossa live, do nosso vídeo hoje. Olha aqui, pessoal. Apocalipse 1, verso 7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Olha,
e todas as tribos da terra. Hoje não existe mais essas tribos. Hoje não existe mais. E veio com as nuvens. Isso era uma figura de linguagem usada para aquele povo, quando Deus vinha com juízo sobre o seu povo. E isso aconteceu no ano 70. Mesmo aquele que o transpassaram. Quem foi que o transpassou Jesus? Foi aquele soldado romano que furou ele com a lança. A todo olho verá. Todo olho quem? Nós aqui? Não. Todos os que estão lá. Todos os que estão lá. Se eu estiver dentro do estádio Serra Dourada e falar, olha, estava assistindo o jogo do Brasil e Alemanha, e o Brasil levou de 7 gols. Todo mundo viu o que aconteceu. Todo mundo quem? Algumas pessoas não estavam lá. Todos os que estavam lá. Então, as pessoas hoje não atentam para isso daí. E levam tudo, é que todos vamos ver. E se causa uma grande confusão. Por quê? Judas, o filho da perdição, ele não vai reviver, se isso for no futuro, ele não vai reviver para que veja isso acontecer. Não vai, isso não vai acontecer. Não tem como. Apocalipse é uma carta, gente, endereçada às 7 igrejas da Ásia. Não é endereçada ao Brasil. Pegar essa carta e entregar ela em mãos erradas, cair em mãos erradas, vai gerar um transtorno. Digamos que você receba uma carta que era para ser entregue para o seu vizinho, e lá está certas coisas descritas lá. Você não pode atribuir aquilo ali para você. Você não pode fazer isso daí, porque não é para você. Entendeu? Digamos que certos bandidos dentro de um presídio escreve alguns bilhetes e fala, olha, nós vamos invadir tanta cidade, e fala o nome daquela cidade. Nenhuma dessas cidades se refere à sua cidade. Você não pode pegar esse bilhete e falar que vai acontecer na sua cidade. E muita gente estão fazendo isso daí. Estão causando um sério transtorno. Agora nós iremos entrar aqui na parte onde fala das cidades. Olha aqui. Apocalipse 1, verso 11. Olha o que está dizendo. Que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Nenhuma dessa aqui, se você procurar no mapa aí do Brasil, você vai encontrar. Jamais você vai encontrar. Então, abençoado, não é assim que nós devemos estudar a palavra de Deus. Quando nós pegamos ela para estudar, nós temos que atentar para um contexto histórico e cronológico, para os usos e costumes da época. Nós temos que atentar tudo isso, porque senão vai gerar confusão. O pessoal que tinha um costume naquela época, eles falavam de uma determinada linguagem. Hoje nós falamos em uma outra linguagem, uma determinada linguagem diferente deles daquela época. E olha, o juízo de Deus não é para nós nos dias de hoje, porque o povo de Deus eram os judeus. Nós, entre aspas, que nós hoje somos um povo só, existiam os judeus e os gentios. Os gentios estavam separados da comunidade de Israel. Em Mateus 15, 24, Jesus fala assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando você vai em Efésios 2, do 14 a seguir, fala que de ambos os povos ele fez um. Então, quem era o povo de Deus? Quem tinha que sofrer os juízos de Deus? Eram os judeus. Não nós nos dias de hoje, que nascemos depois da morte e ressurreição de Cristo. Já nascemos no reino. Não é nós. Olha aqui, abençoado. No livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 24 a seguir, depois você lê aí do 9, 24 até o final, que vocês vão entender melhor. Eu só vou fazer uma referência, mas eu também tenho um vídeo no canal lá, falando das 70 semanas de Daniel. O pessoal pode estar acessando lá e assistir. Olha aqui o que está dizendo aqui, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade,
para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Aí se você continuar lendo, vai ficar mais detalhado. Eu não coloquei aqui para não ficar muito grande o nosso estudo nessa noite. Mas se você observar aqui, só nesse versículo aqui, você vai entender. 70 semanas, são semanas proféticas, não são literais. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o seu povo? Quem era? Os judeus. Sobre a tua santa cidade. Qual era a santa cidade? Jerusalém. Então, essa determinação, esse juízo era para os judeus e não para nós nos dias de hoje. Não é para nós nos dias de hoje, até porque nós acabamos de ver que a carta do Apocalipse foi enviada para as 7 igrejas da Ásia. Nós estamos em outro continente. Então não faz sentido eu fazer como algumas pessoas ainda no sistema religioso, que eu não estou aqui para falar mal deles, muito pelo contrário, eu queria que eles também tivessem o conhecimento dessas verdades. Eles pegam isso daí e aplicam sobre o povo hoje e vão passar medo neles. Mas nós, em graça, temos a mente de Cristo ativada e vamos, graças a Deus, tem muita gente que conhece a graça, estão fazendo o seu canal no YouTube e levando essa mensagem aí a todas as pessoas. Então, abençoado, eu vou ler Apocalipse agora, eu vou entrar num tema aqui do nosso estudo, e eu vou desde já dizer para vocês o seguinte: o Apocalipse é todo cheio de figuras de linguagem. Tudo que está escrito aqui você não pode olhar com os olhos literais, porque você não vai entender. Porque aqui em Apocalipse tem local aqui, tem versículo aqui que fala que Deus fala assim: vomitar-te-ei da minha boca. Isso não é literal, porque como que isso pode, Deus vomitar? Não tem como. Então, a partir de agora, pessoal, eu peço que você tenha bastante atenção, pegue a sua Bíblia e tenha bastante atenção, porque requer que você tenha bastante atenção, que tenha a sua mente descontaminada de religião, porque senão você não vai entender, porque você vai falar assim: olha, mas o meu pastor, meu padre, me ensinou assim. Descontamine-se da religião para você poder entender. Agora, depois você pode ler todo o versículo, todo o capítulo 13 de Apocalipse de uma forma mais literal para você entender melhor. Mas por hoje vamos falar acerca da marca da besta. E aqui tem outras passagens aqui que futuramente eu posso falar de uma forma mais específica, entendeu? Então abra a sua Bíblia aí em Apocalipse 13, verso 16. Eu acho que é o suficiente para nós ter o entendimento acerca da marca da besta. Olha aqui, pessoal. Apocalipse 13, verso 16. Olha o que está dizendo aqui. Com a mente de Cristo ativada, sem contaminação qualquer. Olha aqui. Apocalipse 13, verso 16. E fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Ou seja, ou era em um lugar ou era em outro. Era um sinal. Um sinal. Aí, muitas pessoas pegam isso daqui e já falam a marca da besta. Olha a marca da besta. Dias atrás eu assisti aí uma pessoa falando que, devido a essa pandemia, a marca da besta agora era aquele aferidor de temperatura, eu acho que é isso mesmo, que aponta para a testa da gente ou no pulso aqui. Eles já estão usando isso aí como a marca da besta. Mas mais para frente a gente vai ver com certeza que não tem nada a ver com isso daqui. Antigamente, no passado, os judeus, eles carregavam a Torá
em um objeto amarrado. Eu vou deixar, quando eu editar esse vídeo aqui, postar no meu canal do YouTube, eu vou postar algumas figuras, né, em que eles amarravam a Torá, a lei de Moisés aqui, ou atava ela aqui, entre os olhos, e carregavam aqui. Então, isso aqui era um sinal, está falando que é um sinal, não é literalmente já a marca da besta. Nós não podemos dizer que aqui já está a marca da besta. E nessa época, esse objeto que eles usavam para carregar a Torá, que era um pergaminho, chamava tefelim. Tefelim é um par de coxinhas de couro. Caixinhas de couro. E continha o pergaminho com os trechos da Torá. Então eles carregavam, amarravam aqui e colocavam aqui. E isso é bem na época de Moisés, nesse período aí. Então, eu estou falando isso aqui só para vocês terem um entendimento de que é um sinal, né? Então, Deus aqui está tratando o seu povo de acordo com a sua linguagem da época. Está falando com o seu povo de acordo com a sua linguagem da época, de acordo com os seus usos e costumes. Os usos e costumes. Então Deus está tratando o seu povo dessa forma. Olha o que está dizendo aqui, Deuteronômio 6 a seguir. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Verso 8. Também as atarás por sinal na tua mão. Presta bastante atenção. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar. Isso aqui era uma ordem, Deuteronômio, que está aqui no livro de Deuteronômio 6, do 6 ao 8. Então, era o costume que eles tinham de carregar alguns trechos da Torá atado aqui e nos pulsos aqui. E era assim que eles carregavam a Torá, a lei de Moisés. Então, abençoado, ali nós acabamos de ver que era um sinal. Agora vamos para o Apocalipse 13, verso 17. Aqui já começa a ficar uma coisa mais complicada, se você não estiver com a mente descontaminada de qualquer religião. Então vamos lá. Apocalipse 13, verso 17. Olha o que ele está dizendo aqui. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que tiveram o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Verso 18, olha aqui. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Abençoado, desde que entendemos por gente, a gente vê falar desse apocalipse que nunca chega. A gente vê falar dessa marca da besta. Já usaram tanta coisa para falar que é a marca da besta. Essa doença já vem usando, pessoas e mais pessoas sendo enganadas. Pessoas e mais pessoas sendo enganadas. E ninguém tem coragem de vir e falar a verdade. Muitos têm conhecimento, só que não falam a verdade. Preferem enganar. Preferem deixar o povo enganado do que vir aqui falar a verdade. Então, nós vamos, enquanto Deus permitir, trazer a luz das Escrituras, com a mente descontaminada de qualquer tipo de religião, toda a verdade, ou muitas verdades. Não vou dizer todas, porque eu não sei até quando o Eterno vai me permitir que eu esteja nessa terra. Mas muitas verdades. Vamos trazer sim. Voltando aqui, abençoado, para o Apocalipse, olha aqui. Apocalipse 13, verso 17. Para que ninguém possa comprar. Olha, vamos por parte. Se é para ninguém,
para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Como que o povo, nos dias de hoje, estão dizendo por aí que é chip? Como que o povo, nos dias de hoje, já disseram por aí que é o telefone celular? Como que as pessoas podem dizer por aí que é o cartão de crédito? Olha, pessoal, todos os lugares que nós estamos entrando hoje, existe chip. É no cartão de crédito, é no telefone celular, é no carro, tem o chip. E as pessoas aí chegaram um dado momento que as pessoas, quando começou a surgir os cartões de crédito, elas nem se queriam usar o cartão de crédito. Quando falou do celular com chip, as pessoas já ficou horrorizadas, porque é a marca da besta. E tantas coisas que vem se inventando por aí. Por que que as pessoas fazem isso? Porque muitos é porque usa de maldade, e alguns por falta de entendimento. Porque está muito claro aqui. É o número de um homem. Calcule o número da besta, porque é o número de um homem. É número, não é chip. É número, não é chip. E nós iremos falar agora acerca disso daí. Para que ninguém compre, as pessoas estão aí com medo. Pessoas morreram sem saber da verdade. Pessoas morreram sem saber da verdade. Abençoado, olha, era comum antigamente as pessoas se referiam a outra pessoa dessa maneira, chamar ela como uma besta. Era assim, antigamente eles falavam, era a linguagem deles na época. Tanto é que aqui fala da besta e fala que o número é número de um homem. Então, na época, eles se comunicavam dessa forma e eles se entendiam. João, aqui, estava preso na ilha de Patmos. Ele foi preso lá, como nós vimos lá em Apocalipse 1, verso 1, por causa da palavra do Senhor, revelação de Jesus Cristo. Ele estava preso lá. Jesus falou que o único, ele não disse claramente que ele não iria morrer, mas ele disse que ele ia ficar até a vinda dele, o único que ia ficar. E ficou, por causa da palavra de Jesus Cristo. Então, o João ficou preso na ilha de Patmos, e de lá ele escrevia as cartas para as 7 igrejas da Ásia. Então, como ele estava preso lá, na ilha de Patmos, se eu não me engano, foi Nero que prendeu ele lá. Ele tinha que escrever para as 7 igrejas. E qual era a forma que ele ia escrever para as 7 igrejas? Para que ninguém descobrisse quem era a besta fera. Quem era a besta. Quem era esse dito que iria vir para destruir Jerusalém. Que foi destruída, que foi acabada no ano 70 depois de Cristo. Foi Tito, desculpe aí, foi Tito. Foi Tito que destruiu Jerusalém, filho de Vespasiano, sucessor de Vespasiano. Então, abençoado, ele não poderia escrever, e aqui a gente vai ver depois, que só nesse capítulo existem outras tantas bestas, outros tantos imperadores, que era denominado, era chamado como besta. Só que se você for ler de uma forma correndo, você não consegue ver. É necessário que você tenha calma, que você tenha paciência, que você analise com todo o cuidado que você vai ver. Nós iremos falar aqui hoje. Então, João na ilha de Patmos, escrevendo para as 7 igrejas que estavam na Ásia, como nós acabamos de ver anteriormente. Então ele tinha que escrever de uma forma assim, como se fosse um código. Tanto é que aqui ele fala, em Apocalipse 13, 18, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem. Quem tinha um discernimento da palavra de Deus,
aqueles, aqui fala os espíritos, né, que são aquelas pessoas que estavam diante cuidando da igreja de Cristo lá, né, na sede igreja, eles entendiam isso aqui. Porque isso aqui, se fosse escrito literalmente, essas cartas não chegariam para aquelas igrejas. Elas eram barradas no meio do caminho e a palavra de Deus ia para o espaço. Mas os planos de Deus jamais podem ser furtados. Como algumas pessoas estão dizendo por aí, que lá no céu tinha um diabo que rebelou contra Deus e Deus jogou ele aqui na terra. Isso é uma blasfêmia. Isso é o mesmo que falar que os planos de Deus não deu certo. Que lá no céu as pessoas podem cobiçar. Que lá no céu as pessoas podem, lá no paraíso, né, as pessoas podem sentir raiva. Isso é uma blasfêmia. Não tem como. Voltando aqui para o nosso assunto, João na ilha de Patmos estava escrevendo em forma de código que só os 7 espíritos das 7 igrejas estavam sabendo quem era a besta do Apocalipse. Quem são as pessoas? E desde que mundo é mundo, abençoado, Deus usa uma nação para guerrear contra a outra, para executar o seu juízo aqui na terra. Se você ler toda a Bíblia, você vai ver que Deus usa uma nação para guerrear contra a outra. Mas ele falava assim, olha, eu estou contigo. Eu estou na tua frente. Eu estou contigo. Eu vejo muita gente aí dizendo que Deus está com ele, mas continua com medo. E naquela época ninguém tinha medo. Então aqui, o Criador usou Tito para executar o teu juízo sobre a tua santa cidade, que era Jerusalém. Ele usou Tito para executar o juízo ali. Tito estava ali amando do próprio Criador. Porque Jesus, em Mateus 24, verso 2, ele falou que o templo de Jerusalém ia ser derrubado. E quem derrubou? Quem derrubou o templo de Jerusalém? Foi Tito. Foi Tito que derrubou. Então não tem como as pessoas acreditarem que o juízo de Deus ainda está para frente. Por que não pode ser assim? Porque já aconteceu, primeiro, já aconteceu. Se você fizer as contagens das 70 semanas de Daniel, vai dar no ano 70 depois de Cristo. Não tem como, a não ser que você não sabe fazer conta. A não ser que não saiba. E outra coisa, essas cartas eram enviadas para 7 igrejas da Ásia. E se isso é no futuro, essas igrejas nem existem mais. Essa cidade, algumas nem existem mais. Para quê? Vai avisar o quê? Para quem lá, nesse período de hoje? Se elas nem existem mais. Isso não tem sentido. O povo precisa saber dessas verdades. Essas igrejas da Ásia, ela nem existe mais. Os 7 espíritos que estavam diante do trono de Deus lá, que aqui fala, nem existem mais. Agora vai falar assim, não, isso aí é para nós. Não é. Nós lemos anteriormente aqui que não é. Aqui, abençoado. Vou ler de novo Apocalipse 13, 17 e 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou número da besta, ou o número, tiver o nome da besta, ou o número do seu nome. Abençoado, nessa época, o pessoal, o alfabeto hebraico, ele existe letras e números. Cada letra correspondia um número. Cada letra correspondia um número. Tanto é que ele fala aqui, calcule o número da besta. Então, se as pessoas soubessem calcular, tivessem entendimento para calcular, ia saber que era Tito. Calcule o número da besta. E se você, no final, quando eu editar o vídeo, eu vou pôr os slides das fotos, como que funciona, como que era. Então, calcule o número da besta, porque é número de homem, não é chip, aqui não está falando que é chip. Vou ler aqui de novo, aqui, Apocalipse 13, 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o número
da besta, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Abençoado, Vespasiano, Tito, esses reis são chamados de besta. Vespasiano foi um dos imperadores sanguinário, terrível. Nero também foi terrível. Pôs fogo em Roma, todo mundo sabe disso. Nero matou a sua própria mãe. Nero matou a sua esposa ainda grávida. Esses imperadores eram sanguinários, terríveis. Eles eram sanguinários, terríveis. Por isso era denominado de besta. E Vespasiano, que era o pai de Tito também depois, eles prensaram algumas moedas com a sua imagem. Vespasiano tinha a imagem de Judéia capturada. E tinha, eu vou colocar aqui no final, para vocês verem, quando eu for editar esses vídeos, tem uma judia em uma palmeira toda sentada, curvada, derrotada. Judéia capturada. Então, a moeda daqueles imperadores, vinha com o nome deles, vinha com a esfinge dele. Tanto é que Jesus disse, de que essa esfinge? Essa esfinge? De César. Ele falou, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A marca da besta para o povo da época era dinheiro, era moeda corrente da época. Ninguém comprava ou vendia sem esse dinheiro. O povo precisa saber disso. Eu sei que tem muita gente aí que vai me chamar de louco, mas eu vou fazer o quê? Pode tacar pedra, não tem problema. A marca da besta era o dinheiro, o denário, que ninguém comprava e nem vendia. Ninguém comprava e nem vendia. Tito também cunhou uma moeda com seu nome. Ninguém podia comprar nem vender se não tivesse esse sinal na testa. A marca na mão direita. Eles tinham que carregar, né? Tinha que carregar as moedinhas aqui, né? Ou então amarrado aqui, ó. Tem o dinheiro, compra. Se não tem, não compra. Nesse período aqui, a fome foi terrível. Foi terrível. Eu tenho um livro aí, eu não trouxe ele aqui não. É a guerra dos judeus, dos hebreus. Uma mulher que tinha uma criança recém-nascida, a fome foi tão terrível que ela matou a sua criança e comeu. Ela falou, ó criança, pobre criança, assim como se a criança não fosse sentir nada do que estava acontecendo, dela ser morta para alimentar a própria mãe. Alguns soldados e outros que também procuravam por alimento, quando viu a casa dessa mulher fechada, eles acreditavam ali dentro tem alimento. Quando chegou lá e viu ela comendo a própria criança, o próprio filho recém-nascido, ficou com pena dela. Ficou com pena dela. A fome foi tão terrível, está no livro aí. A fome foi tão terrível que eles comiam solas do sapato nessa época. Os couros dos escudos. Foi terrível, gente. Não vou entrar nesse detalhe, não. Um dia eu quero ler aqui na íntegra aqui a respeito dessa mãe que passou por essa situação. Então, a marca da besta é isso daí. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule, é para calcular, não é para pôr chip na perna. Calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Então, se eles calculassem de acordo com o alfabeto hebraico na época, eles tinham entendimento. Só que uma guerra, em meio a uma guerra daquela, eles não se preocupou não. E as cartas chegaram até o seu destino. Entendeu, abençoado? Eu vou ler aqui Apocalipse. Vou ler Apocalipse 17, verso 8 a seguir, que diz assim: a besta que viste foi e já é e já não é. Vou ler de novo. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo,
e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que irá e já não, que era e já não é, ainda que é. É complicado isso aqui, né? Não vou entrar muito nessa questão aqui não, mas mais para frente eu vou dar uma pincelada para vocês entenderem isso aqui. Verso 9. Aqui o sentido. Quem tem sabedoria, aqui o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. E outro não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ele também, ela também, o 8º, e é destes 7, e vai para a perdição. Ou seja, aqui está falando de 8 reis. 8 reis. Aquela besta que era, já é, está indo para a perdição, é o 8º rei. É o 8º rei. E 5 já havia caído. 5 já havia caído. Aqui fala, as 7 cabeças. São 7 montes. Aonde estão esses montes? Só existe um lugar na terra que existe esses 7 montes. Na região babilônica. Ali. Só existem esses lugares. A mulher que está falando aqui é Babilônia. Está assentada. Verso 10. Eles são também reis. Reis. Aqui fala muito claro no verso 10. E também reis. 5 já caíram. E um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Existia Galba e Óton, que nem chegou a governar. Isso daí. Mas esse daqui não é nem contado aqui. Nesse contexto aqui. Como eu já havia dito aí anteriormente, até o próprio Jesus tratava o pessoal da época em forma como se fossem animais. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você pegar esse texto, esse versículo como base, vai te ajudar a entender melhor isso daqui. Quando fala de besta, não estão literalmente falando de uma besta que sai do mar. E o povo aí, dos hollywoodianos aí, inventa todo tipo de mentira de filme, e medo em cima de medo, e só dinheiro e mais dinheiro caindo na conta. Então, eu vou ler aqui para vocês o nome dos reis que era denominado como besta na época. Olha, são 8. O primeiro, Júlio. Segundo, Augusto. Terceiro, Tibério. Quarto, Calígula. Esse Calígula era terrível também, muito terrível. Quinto, Cláudio. Sexto, Nero. Esse também é terrível, era terrível. Aqui está Galba, Óton e Vitélio. Esse aqui nem chegaram a reinar, mas esses não entram na conta. O sétimo, Vespasiano, terrível, um imperador terrível. E o 8º, Tito, a besta que era e que não é, era Vespasiano. O 8º era Tito. O 8º é Tito. O 8º rei é o Tito. Ele que executou o juízo de Deus sobre Israel, sobre a santa cidade. Foi ele que executou o juízo de Deus sobre esse povo. Ele é a besta do Apocalipse. Volto a dizer, todos esses outros reis aqui que eu li aqui,
são bestas, porque era assim que o pessoal denominava algumas pessoas da época com essa conduta má. Era chamado de besta, fera. Então, pessoal, é assim que nós devemos entender a palavra de Deus. Não como algumas pessoas estão pregando por aí, amedrontando as pessoas em troca de dinheiro. Isso, lamentavelmente, não vai parar por aqui. Mas enquanto nós em graça tivermos o conhecimento, nós vamos levar essa mensagem aí para que mais pessoas tenham conhecimento. Então, a besta aqui que nós do 666 era Tito. E não tem nada a ver com chip implantado na pele, na testa. As pessoas que tiverem aí, que fossem contas bancárias aí, que quiser mandar um punhado de chip para mim com senha, com tudo, pode ficar à vontade, pode mandar. Eu vou receber tranquilo. As pessoas precisam saber disso daí. Vou ler aqui de novo. Apocalipse 17, verso 9. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria? Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. São também 7 reis. 5 já caíram. 5 já caíram. E um existe. Por que que existe? Porque ele não tinha assumido o trono ainda. Aqui está contando ele, um existe, mas não fala que ele já está em atividade. Fala que ele existe. Um existe. Outro ainda não veio. E quando vier, convém que dure um pouco tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º rei, que nós acabamos de ver, deu em Tito. E é do 7 e vai para a perdição. Acabamos de ver ali, quando fala um existe, era ele. Ou seja, ele não estava em atividade. Ele não estava em atividade. Ele não tinha assumido ainda o seu trono. Mas, logo após a morte de seu pai, Vespasiano, ele assumiu o trono. E comandou as tropas que destruiu o templo de Jerusalém, destruiu a cidade santa, executou o juízo de Deus. Executou. Ele estava ali a mando do Criador, porque o próprio Criador não vai vir aqui executar o seu juízo. Ele permite que uma nação guerreie contra a outra. E foi o que aconteceu ali. Algumas pessoas podem estar acreditando aí, não, vai sair uma besta do mar com não sei quantas cabeças. Mar, em profecia, são povos. Quando fala de dragão aqui, eu acho que é Apocalipse 12, o dragão e a mulher, o dragão era Roma, do grande dragão vermelho, era Roma, na época. Ela que comandava tudo ali, ela que dali saía todas as ordens, e estava ali a mando também do Criador, as ordens que saíam dali, porque elas que executou o juízo sobre a cidade santa para fazer cessar os pecados e trazer justiça eterna à terra. Por quê? O templo de Jerusalém teve que ser destruído, porque ali os judeus, eles custavam oferecer sacrifício pelos seus pecados, sendo que Jesus morreu foi por um sacrifício único. Ele ofereceu o seu sacrifício para todos. Então era necessário aquele templo ser destruído para que ninguém mais estivesse ali oferecendo sacrifício. Porque o Messias, ele ofereceu uma vez só, um sacrifício único e perfeito. Então não havia mais necessidade de oferecer sacrifício pelos pecados, que jamais resolveu alguma coisa. Quero mandar um abraço aí pro querido amigo e irmão Rai, para minha filha também, Carta, que está assistindo aí. Muito obrigado aí.
a todos vocês, acabando de assistir o nosso amigo Rai aí, uma mensagem maravilhosa, muito bom mesmo. E cada vez mais, Rai, tem mais gente conhecendo a graça, só que tem mais gente que tem que ter coragem para vir para a internet e falar, igual nós falamos, e tirar os nossos amados irmãos aí do engano. Vamos ler aqui Efésios 1, verso 13. Em quem também vós estáis depois de ouvides a palavra da verdade e o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Nós hoje já nascemos selados. Aqui já nasceu selado com o Espírito Santo da promessa. Nós já nascemos assim. Abençoado, eu te digo, quem já nasce assim, quem já tem o Espírito Santo da promessa, selado com ele, quem tem o Criador dos céus e da terra habitando dentro de si, vai ter medo de chip? Vai ter medo de cartão de crédito com chip, com celular com chip? Não tem que ter medo, abençoado. As pessoas estão por aí cheias de medo porque não conhecem a verdade. Porque não conhece a verdade, ela não sabe em quem que ela crê. Se é no seu líder religioso, no seu pastor, no seu padre, no seu pai de santo, ou se é em Deus. Ela olha para a palavra de Deus, está escrito uma coisa, mas seu pastor, seu padre falou outra, e agora, o que é que eu faço? Em quem que eu acredito? O que será de mim? Por isso que fica com medo. É assim que funciona. Analisa bem uma criança com medo. Quando ela corre para os braços do pai, acaba o medo, mesmo que o pai seja um cidadão baixinho, de baixa estatura. Ela vai e abraça com ele, acaba o medo. Então nós sabemos por que ela acaba o medo? Porque ela sabe que está no braço do pai. Agora, quem não está no braço do pai, fica trincando de medo, para não falar uma coisa mais pesada aqui. Quem não está nos braços do pai, vai ficar tremendo de medo de algo que já aconteceu. É a mesma coisa de acreditar em Papai Noel. Algo que nem existe. Nós temos o selo do Espírito. Nós já nascemos assim. Efésios 1,14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Abençoado, o penhor, ou seja, a garantia. E esse penhor aqui, nem é para nós mais, nem serve para nós mais, esse penhor aqui que está falando aqui, porque o preço já foi pago. Não tem nada mais a ser penhorado. Não existe mais o penhor. Não existe mais o penhor. Então, para que esse penhor? É para nós nos dias de hoje? Não! O que nós estamos fazendo aqui? Aguardando o propósito de Deus, o dia da nossa redenção só. Pronto, é isso. Vamos prosseguindo aqui. Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. O que eu preciso mais, abençoado? 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E aí? Cadê o chip? Cadê a marca da besta? Nós andamos com a marca da besta aí. Todo dia, eu creio, tem vezes que eu não tenho a marca da besta na carteira. Mas quem está aí mais controladinho tem a marca da besta na carteira. Tem sim. Tem muita gente que tem. E sem ela não compra também, gente. Sem essa marca ninguém compra. Se você carrega ela na carteira, se você carrega ela no bolso, se você carrega ela no cartão,
se você carrega ela na testa, como nós acabamos de ler ali, Deuteronômio, né? Não sei qual jeito você carrega. Mas nós carrega essa marca. E ninguém compra e vende sem ela. Que é doido hoje, no século 21. Já se foi essa época de vender fiado. Ninguém compra e ninguém vende. Chega aí para você ver se você compra fiado. Não compra não, só se for no botequinho da esquina, que a gente conhece o senhorzinho ali há muitos anos, ele pega e vende. As pessoas estão com medo dessa marca para quê? Essa marca da besta de hoje, ela está tendo o mesmo efeito daquela época. Ninguém compra e ninguém vende sem ela não. E era assim no passado. Jesus falou de quem é essa esfinge aí? De César. Dá a César o que é de César. Dá o do governo o que é do governo. Exatamente. Meu irmão Rai, nós já nascemos perfeitos. Um espírito. Nós somos espírito revestido de carne. Um espírito nunca esteve em estado de condenação. Nunca. Não se encontra na palavra de Deus um versículo sequer que fala que o espírito vai ser queimado no fogo do inferno. Fala assim, que o corpo, esse aqui, ó, esse aqui nem sei se vai ser queimado, não. Eu só sei que ele vai ficar aqui na terra. Eu não estou nem aí para ele, não. Mateus. Eu acabei de falar agora, ia falar da César, o que é de César, acabei de falar agora. 2 Coríntios 3, verso 1. Porventura começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendações para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita, não em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. É assim que nós somos hoje. Tudo que nós, se destruir esse livro, Bíblia aqui hoje, nós já temos aqui, ó, escrito aqui, o discernimento, o que é certo e o que é errado. Porque é o Espírito Santo de Deus que escreveu aqui na nossa mente. É a mente de Cristo, é conectado nós e a força suprema. É isso. Se destruir o bastão que fumega, nós continuaremos conectados com Cristo, porque nós já sabemos o que é certo e o que é errado. É assim. Vamos continuar aqui. 2 Coríntios 3, verso 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por vós. É escrita não com tinta, mas algumas pessoas ainda estão usando carta escrita com tintas ainda para ir de uma igreja para outra. Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Abençoado, olha, se a pessoa pegar esse livro aqui, com a mente voltada para o literal, ela vai ficar doida. Como que pode? Escrita em tábuas de carne do coração. Elas vão ficar doidas. Como que escreve isso? Isso é no entendimento. Nós que estamos em graça sabemos que é no entendimento. Era uma linguagem da época que transcenderam para nós até nos dias de hoje, mas nós, com a mente de Cristo ativada aqui, conseguimos traduzir que é impossível escrever isso aqui em tábuas de carne do coração. E nós sabemos que é em o entendimento. Só que a religião, não, né, Rai? Né, Caritinha? Eles não entendem. E aí estão escravizando o povo. E o povo estão deixando de ser escravizado. Mas eu tenho observado o tanto de gente que já tem no YouTube, né? A igreja virtual, onde todo mundo se encontra, onde não tem parede, onde muitos se encontram, né? Não tem parede, mas ali a gente fica sabendo de muitas coisas maravilhosas. Mas também dá nojo de ver certos líderes religiosos sendo idolatrados, mentirosos, cães gulosos. Tem um tal de Silas Malafaia. Eu
torço para que Deus revele a verdade para ele, para que ele se converta à graça. Eu torço para que isso aconteça. Eu falo torço, mas não é torcer. É deixar que Deus permita que ele conheça o Evangelho da Graça. Mas eu vou te falar. Dá nojo de ver a maneira que esse cara olha para as pessoas. Me perdoa os irmãos aí que está assistindo, de eu falar dessa forma. É muita arrogância. Implantam medos nas pessoas. Batendo. Porque Adolf Hitler, foi assim que ele dominou nações. Foi assim que ele matou milhões de pessoas com seus gritos. Enquanto ele gritava, o povo mijava pelas pernas. E esses filhos também, ameaças. Eles, quando eu digo eles, são aquela corja toda. Eu não tenho medo não vou falar mesmo. Aquela corja toda. Pode processar. Se eles quiserem, pode me processar. Eu tenho prova, está aqui. Eu tenho testemunha, está aqui, ó. As provas estão aqui dentro. A não ser que encontramos pela frente um tribunal, infelizmente, de acordo do jeito que está o STF hoje. Aí, não sei o que vai acontecer. Mas Deus é maior. Deus é maior. Se estamos aqui, Raio, fazendo a vontade de Deus, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer se eu, você e tantos outros estamos aí fazendo aquilo que é a vontade de Deus, trazendo a verdade sobre o povo da terra. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque Deus é Deus. Então, pessoal, estamos terminando nossa live. Acabamos de ver aí a marca da besta, que não é nada do que o pessoal estão pregando por aí. É chip daqui, chip dali. Nós temos a marca da besta. O din-din, ninguém compra, ninguém vende sem ela. Só que alguns é um peixe, uma oncinha, mas tem uma marquinha de uma mulher ali, sim. A Semiramis está ali. Então, pessoal, ficamos por aqui hoje. Graça e paz. Eu peço aí que vocês compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam ter conhecimento da palavra de Deus. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. E o povo precisa saber dessas verdades. Graça e paz. Graça e paz.